vai lá. Esperar só o... Marquinhos. O professor Humberto Rosa já chegou aqui, então, dentro de instantes, faremos início aqui em entrevista coletiva. É só ativar o link aí, Marquinhos. Boa noite a todos. Estamos iniciando a entrevista coletiva do treinador Humberto Louser. Louser, boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Queria que você falasse sobre a partida e sobre esse momento do Guarani. 3 rodadas, 2 empates, 1 derrota, 9 pontos em disputa e apenas 2 conquistados. Obrigado. Boa noite a todos. Primeiro, parabenizar todos os pais aí pela data. E o jogo, primeiro tempo, um volume absurdo. Conseguimos neutralizar as ações do adversário, uma equipe muito bem treinada, uma equipe qualificada, que é a segunda melhor campanha fora de casa. E no primeiro tempo não tivemos susto algum, conseguimos neutralizar os pontos fortes do adversário e criamos um volume, 10 finalizações, entrando no último terço muitas vezes, só que nós não tivemos a eficácia para poder levar o jogo para o intervalo com uma vantagem. Poderia ser até de 2 gols de diferença pelo aquilo que nós criamos. Segundo tempo, até sofremos o gol, a equipe vinha jogando, tivemos algumas dificuldades para interpretar o jogo, perdemos 2 atletas por questão de lesão no intervalo, demora um pouquinho mais para que esses atletas que entraram se conectassem ao jogo, aquilo que o jogo estava pedindo, é natural, mas mesmo assim a gente estava com volume, sem tomar nenhum tipo de susto, não estava com a mesma agressividade como nós terminamos o primeiro tempo, mas estava com o controle da partida. E a partir do momento que nós sofremos o gol, a equipe desorganizou um pouco, ficou mais ansiosa, as coisas acabaram não acontecendo e a gente lamenta o resultado de derrota, não era aquilo que nós trabalhamos para poder conquistar e aquilo que nós apresentamos também, como eu falei anteriormente. Agora é descansar e a partir de amanhã já pensar no próximo adversário, que é o Sport, para que a gente possa fazer um grande jogo e dessa vez ter eficácia e conseguir, assim, o nosso resultado de vitória. Pois não, Humberto. Washington Mello, Rádio Central. Gostaria que você falasse sobre a escalação, né, do time, a escolha, né, sobre o Lucas Silva como titular. Você sempre vem recorrendo a esse jogador e hoje, inclusive, ele acabou sendo o titular. Você entende, pelo que ele vem apresentando, né, nos jogos anteriores, ele merece aí uma camisa de titular no time, se foi por falta de opção, ou você entende que é um jogador que pode ajudar, inclusive quando ele foi substituído, a torcida comemorou a sua saída? Vamos lá. Hoje, quem está jogando como titular é o João, nessa função, que também lá atrás já foi criticado. E a ideia nossa de jogo, até mesmo para que a gente pudesse ter um encaixe melhor, era com o Bruninho e com o Isaac. O Bruninho também teve a questão dele. Então, é o atleta da função, vem treinando, como você falou, teve a oportunidade de ter entrado nos jogos, já está adquirido o ritmo, é um jogador com a característica do João, de velocidade, que a gente precisava também no jogo de hoje, além de ter uma conexão de jogar, teve uma função hoje de ter um encaixe mais pelo eixo central para tirar o Jadson do jogo, na hora que a gente tivesse sem a bola, e com a bola ele ter a função ali de infiltrar. E como nós falamos, ele dentro de campo, mesmo ele sendo criticado, nós tivemos vantagem em cima do oponente. De novo, nos faltou hoje foi a eficácia. Nós criamos. É claro que aqui a gente trabalha todo mundo precisa evoluir para que a gente possa se tornar assim uma equipe cada vez melhor, mas a opção dele é o atleta que está preparado, é o atleta que é da função, e então por isso a entrada dele, infelizmente a gente não conseguiu o resultado de vitória, e quando você não consegue o resultado de vitória, no nosso país é contextualizado somente o resultado, não somente aquilo que é analisado somente o resultado, não aquilo que foi o contexto do jogo. Isso é natural e sempre vai ter o vilão, como também tem o herói quando se vence. Então, a gente olhar para dentro, eu não gosto de expor os meus atletas, jamais irei fazer isso. Então, aqui, a minha missão como treinador é melhorar o atleta, é potencializá-lo,
e vamos olhar individualmente para cada um, como a gente sempre olhou, para poder extrair o melhor de cada um, para que eles possam, assim, estar nos ajudando no decorrer da competição. Boa noite, Humberto. Fernando Lovato, da Rádio Planeta Guarani. O Guarani começou com alguns desfalques, né? O jogo. No intervalo também teve 2 contusões. E vendo tudo isso, você acha que o Guarani chegou no limite, um elenco chegou no seu limite pelos desfalques, e quando entra os reservas, o time abaixa um pouco? Você acha que o elenco tecnicamente, taticamente, chegou no seu limite? Não, não vejo assim. Claro que a gente tem um grupo mais enxuto, e quando você perde 4 atletas que vinha jogando como titular, querendo ou não, acaba tendo uma dificuldade maior nas opções para as variações. E é claro, aquele que joga mais, está mais sincronizado, está mais com entendimento daquilo que o jogo pede, mas você só vai ter novos ídolos, novos atletas de qualidade ou com nome no cenário nacional, quando esses atletas tiverem oportunidade. E o futebol é bom por isso a preocupação nossa da comissão em ofertar conteúdo em igualdade para todo mundo, para quando acontecer esse tipo de situações que aconteceu conosco hoje, entrar no campo sem 4 e no intervalo ter perdido 2 atletas por questão de lesão, cabe àquele atleta que tem se preparado, que tem trabalhado, entrar em campo também e colocar o seu potencial para contribuir com o elenco. Às vezes a gente não consegue. Em outras oportunidades, o banco nos trouxe a vitória. Aqueles atletas que entraram no decorrer da partida nos trouxeram a vitória. E hoje, infelizmente, a gente não conseguiu. A responsabilidade é nossa, então aqui jamais a gente vai apontar o dedo para um, certo? Aqui nós, quando ganha todos, de fato, e quando perde, a gente também perde com todos. Então é olhar para dentro, corrigir os nossos erros para que a gente possa dar uma resposta melhor no próximo jogo. Humberto, boa noite. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Você já acabou de dizer que não gosta de individualizar, né? Mas eu queria saber sobre o Regis, né? Porque havia a expectativa desse jogo, finalmente, ele começar como titular, devido aos desfalques, aos jogadores que não puderam atuar, e mais uma vez ele começou no banco. Por que da não escolha do Regis? E se você pensa no Regis nesse time titular? Não no próximo jogo que ele está suspenso, mas a partir da outra partida. Sim, como eu já falei, o Regis é um atleta importantíssimo para nós, tem sido, mesmo sem atuar tanto, tem nos ajudado bastante com a sua experiência, com a sua vivência. O jogo pedia umas características dentro da função. Nós tínhamos ali o Isaac, como eu falei anteriormente, a gente precisava de um jogador que tivesse uma recomposição melhor, jogando de fora para dentro e sem perder uma agressividade, para a gente poder explorar as costas da defesa adversária, jogar no entre linhas, para a gente poder ter uma superioridade nos corredores e também atacar a linha do adversário, que era uma linha alta. Então, por isso, a entrada do Lucas, que reúne essas características, um jogador de velocidade, de enfrentamento. Obtivemos vantagens assim no primeiro tempo, o jogo encaixou bem, neutralizamos os pontos fortes do adversário, conseguimos explorar aquilo que a gente tinha traçado como estratégia, que a gente entendia que se a gente tivesse essa mecânica, a gente ia ter êxito. Nós tivemos volume, tivemos oportunidade, criamos, infelizmente, de novo, esbarramos na questão de não fazer o gol. Isso foi gerando instabilidade, e após o gol sofrido, da maneira como foi, acabou gerando a instabilidade maior. Tem uma impaciência também de fora para dentro, mas é olhar para frente. Nós construímos isso aqui juntos e vamos sair dessa situação de adversidade também juntos. Então, não tem terra arrasada, não adianta a gente achar que está tudo errado. Então, muitas coisas sendo positivas, enfrentamos uma grande equipe, de novo. Se você analisar o contexto do jogo, nós fizemos muito mais para poder sair com resultado de vitória. E o futebol tem dessas coisas. Nem sempre a melhor equipe vai sair vitoriosa do jogo. Então, isso serve de lição para que a gente, quando tiver as oportunidades, a gente possa ser um pouco mais eficaz para poder conseguir, assim, os resultados de vitória. Alexandre Azanqui, da TV Globo, IPTV. Loser, como que foi a reação ali agora no vestiário do Alan? Porque a gente conversou com o Lucão e ele defendeu muito o Alan, porque todo mundo erra, foi um lance de infelicidade, mas como que foi a conversa ali no vestiário? Como que o Alan se portou ali no vestiário em relação ao que aconteceu? Porque o jogador sente, a torcida pega no pé. Então, num momento como esse, né, onde era um momento de festa para o Guarani e, de repente, termina com um jogo com vaias. Como que o jogador reagiu ali no vestiário? Essa é a nossa vida. Essa é a nossa vida, e
quem chega nesse nível já passou por muitas coisas. Lógico que ninguém treina, ninguém trabalha, ninguém se prepara para errar. E o futebol é um jogo de erro. Então, é como eu reajo a ele. Então, o Alan é um atleta maduro, um atleta experiente, já nos ajudou muito e tem nos ajudado no nosso dia a dia. Não errou porque quis, foi uma fatalidade, uma infelicidade e a responsabilidade é de todos nós. Então, como eu falei anteriormente, quando a gente ganha todos. Quem faz o gol, ele não é o herói, não foi ele que fez o gol, de fato, quem fez o gol foi a equipe. E quando a gente sofre o gol também, é da mesma maneira. Não é aquele que erra, é todo o sistema, é todo o grupo que errou. Então, um atleta maduro, experiente, todos já dando força para ele, mostrando o caráter desse grupo, o engajamento, o comprometimento. E assim nós vamos seguindo, nós vamos trabalhar bastante, os pés no chão, como sempre estivemos, nos momentos que a gente estava conquistando vitórias em cima de vitórias, e um momento agora de aprendizado, de reflexão, de ajuste, para que a gente possa voltar a vencer. Como nós falávamos lá atrás, quando a gente estava ganhando e jogando bem, a gente ia sempre procurar algo a melhorar, para evoluir, para se tornar uma equipe cada vez melhor. E não é diferente desse contexto de hoje também. A partir de amanhã, a gente já volta as nossas atenções para o próximo adversário, corrigindo, tirando lições desse aprendizado de hoje. Claro que dói, machuca, todos nós queríamos voltar para casa com o resultado de vitória, até porque criamos oportunidades para sair com a vantagem mais de que um gol no primeiro tempo, infelizmente não conseguimos. Não adianta a gente ficar lamentando também, é buscar soluções, como aqui a gente sempre fez, reunir força interna para que a gente possa dar uma resposta melhor. Vamos enfrentar uma equipe de muita qualidade também, que está fazendo uma excelente campanha, que investiu pesadíssimo para poder retornar à primeira divisão, mas nós vamos criar a melhor estratégia para poder, mais uma vez, entrar em campo e representar bem essa instituição e poder, no final da partida, estar celebrando uma grande vitória. Loser, Vinícius da Barca TV Bandeirantes. Alguns jogadores saíram ali, né, lesionados da partida, né? O Matheus Silva, também o Matheus Barbosa, o Lucas Silva, o Matheus Barbosa e o Kaique. Eu queria saber se algum desses jogadores preocupam para a próxima partida contra o Sport e também Bruninho e Derek, se tem possibilidade de retorno. Vamos lá, prematuro, a questão de hoje, né? Ainda não conversei com o departamento médico. Saindo daqui, vou conversar com eles. É claro que o diagnóstico melhor será amanhã, quando eles retornarem. É uma análise mais precisa, né? Então, hoje, o que se falar é muito prematuro. A expectativa é que todos possam estar em campo para poder nos ajudar e aumentar ainda mais a nossa possibilidade ali de variações. Quanto ao Derek e ao Bruninho, os dois também serão reavaliados amanhã. A expectativa é também que eles possam estar junto conosco para poder nos ajudar a conseguir o nosso resultado de vitória no próximo jogo contra o Sport. Boa noite, Humberto, a todos que nos acompanham também. Eu sou o Victor Freitas, do Bugricast. Depois do jogo, o Pegorari falou a nós das rádios ali num discurso bem forte. Ele falou, assim como você, que não há motivo para terra arrasada, que o Guarani tem que bater no Sport na sexta-feira e que não tem jogadorzinho medíocre no elenco. Como traduzir esse sangue nos olhos para dentro de campo, já que eu, ao menos, tive a impressão que faltou um pouquinho de energia para os atletas no segundo tempo, para, quem sabe, correr atrás do resultado, especialmente no contexto emocional que a partida se configurou depois do gol? Manter o equilíbrio, manter organizado, manter o objetivo. É claro que você enfrenta um oponente com qualidade também. Como eu falei, são seres humanos, são sujeitos a erro, por mais preparado que estão, por mais preparado emocionalmente que a gente ataca, prepara, esses atletas também já têm uma informação já desde a sua construção de início. Então, são atletas que já passaram por várias questões de adversidade. Aqui mesmo, dentro do Guarani, deram a volta por cima. É aquilo que eu falei, nós fizemos muito no primeiro tempo para poder sair de campo com a vitória, no início do segundo tempo a mesma coisa. Após o gol, a equipe acabou fugindo daquilo que é natural, aquilo que fez com que a gente produzisse tanto que nós produzimos hoje. Eu não vejo que faltou vontade, dedicação, empenho. Haja visto ali os caras esgotados, porque tentaram, lutaram, mas você tem um oponente também que soube jogar o jogo com vantagem, já estava contente quando estava 0-0 devido ao contexto daquilo que a gente vinha já produzindo, tentou amarrar o jogo em alguns momentos. Eu acho que isso aí também nos faltou, essa expertise de não entrar nesse jogo, porque o jogo estava favorável para nós, eu concordo contigo, acelerar o jogo,
colocar a bola em jogo um pouco mais rápido, para não cair nessa armadilha que o adversário queria, para poder amarrar, porque ele entendia que o jogo eles estavam tendo dificuldade contra nós, tanto para jogar quanto para nos marcar. Mas tiveram a oportunidade de fazer o gol, tiveram a inteligência também de sustentar o resultado, gerou ainda mais dificuldade para nós, muito em função dessa ansiedade. De novo, é tirar lições, aprendizados, para que a gente possa voltar ainda melhor na próxima jornada. Está encerrada a entrevista do treinador Humberto Louser.